Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estão animados ou desanimados? Eu sei que muitos já gostariam de estar nas suas casas. É verdade ou não é? Quem aqui está com vontade de ir para casa? Levanta a mão. Ó, tem gente que quer morar aqui, hein? Não existe lugar melhor do que a nossa casa. Mas também é muito bom estar na casa do Senhor. E todos são muito bem-vindos. Essa situação que nós estamos enfrentando, ela nos desafia muito. Porque, na verdade, nós ficamos naquela expectativa de que agora vai baixar a água e nós poderemos retomar as nossas vidas. Quem está esperando isso a semana inteira? Amém. Nós também estamos esperando porque nós queremos ver todos com as suas vidas remontadas, reconstruídas. Eu sei também que o desafio de chegar lá não é fácil. Nós temos acompanhado algumas pessoas que já estão retornando para suas casas e o desafio também está lá, a gente sabe disso. Mesmo assim, nós sabemos que, embora haja desafios, nós venceremos um a um, né? Eu perguntei para o irmão ali há pouco, para ele, sobre como é que você está, meu irmão? Ele disse assim, vivendo um dia de cada vez. Aí eu falei para ele que aqui nós estamos falando que estamos vivendo um turno de cada vez, né? A cada instante é uma novidade, a cada instante é uma situação, é um desafio a ser vencido. Também esse momento ele requer a colaboração e a compreensão de todos, porque não estamos aqui numa situação ideal, estamos numa situação provisória, emergencial, mas que nós cremos que em breve já estaremos num novo momento. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, que enquanto eu estava ali ouvindo a Lu e a pastora falar, o Senhor começou a ministrar meu coração e trazer à mente esse texto, e eu quero ler com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. E a palavra diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, ainda que as coisas ao nosso redor se corrompam, se estraguem, ainda que até mesmo nós, eventualmente nós possamos estar com alguma demanda pessoal, alguma enfermidade, alguma coisa, porque nós não viveremos para sempre nessa terra, pelo menos não dessa forma como estamos hoje. Nós habitamos num corpo terreno que tem prazo de validade, mas ainda que esse tabernáculo terreno, ou esse corpo terreno, ele se corrompa, ele se desfaça, ele não dure para sempre, o homem interior, aquilo que está dentro de nós, se renova dia após dia. Portanto, não desanimemos. Fala para o teu irmão que está ao teu lado aí, irmão ou irmã, não desanime. Não desanime. O desânimo, ele bate na porta, não é verdade? Cada vez que a gente recebe uma notícia, começou a chover, bate aquele desânimo, não bate? Mas aí a gente entende o que a palavra está dizendo, ó, não desanime, é um imperativo, está te dando um comando, olha, creia, não desanime. Por quê? E ele explica no próximo versículo, no 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então ele está dizendo que essa leve e momentânea tribulação resultará em eterno peso de glória. Presta atenção, é leve, por quê? Porque nós suportamos e nós venceremos, amém?
Nós podemos suportar. É leve porque Deus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Então diga, é leve porque eu suportarei. Mas é também momentânea, porque não vai ser para sempre. É só um momento, já vai passar. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diga, já vai passar. É momentâneo. Essa situação é momentânea. Já vai passar. Fala com verdade aí. Já vai passar. É momentâneo e é leve. Nós vamos vencer. Amém? Eu não estou dizendo que não é dolorido perder a sua casa, as coisas. Não, não é isso. Mas o que o texto está dizendo que essa tribulação, ela vai resultar em peso de glória. Como assim peso de glória? Você vai começar a ter uma ministração do próprio Deus no seu homem interior. Você vai perceber que a vida não é só feita das coisas exteriores, mas você vai perceber agora que a vida, o propósito de Deus na tua vida é ministrar principalmente o teu homem interior. Ainda que você precise passar por muitas privações, tribulações, provações, o objetivo de Deus é trabalhar o teu homem interior. Você está sendo constantemente trabalhado por Ele. Não importa qual a tua demanda. Talvez a demanda óbvia de muitos aqui é a calamidade que estamos vivendo. Mas antes mesmo dessa calamidade acontecer, todos nós já temos demandas que Deus permite que nós venhamos a passar justamente para que nós possamos ter o nosso homem interior tratado, provado. Aprovação gera crescimento. Diga, aprovação gera crescimento. Você quer crescer? Você quer evoluir na vida? Ou somente sobreviver? Se você quer crescer, você tem que ter um olhar mais assertivo sobre as provações que você passa. Porque na vida nós sempre passaremos por provações. Meu pai tinha no escritório dele, meu falecido pai, ele era advogado e pastor, ele tinha no escritório dele, e eu cresci vendo uma plaquetinha que dizia assim, ó, sem luta não há vitória. Eu olhava para aquele negócio, era uma criança, né? Sem luta, mas com quem que ele está lutando, né? Eu ficava pensando, mas depois eu fui entender, eu fui ficando mais velho e fui entendendo que a luta é a luta da vida. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você, não existe vitória sem guerra. Não existe vitória sem luta. Nós temos que lutar no sentido positivo da palavra, com tudo e todos, para que possamos, e vou dizer principalmente contra nós mesmos. Nós temos que lutar todos os dias quando o nosso corpo, ele não quer sair da cama, mas o despertador toca e aquela guerra começa. Né? É a guerra do soneca. Eu já falei aqui para alguns líderes, na nossa escola de líderes, que às vezes tem pessoas que a guerra delas já começa na hora que o despertador coloca para ir trabalhar. E aí tem o soneca, né? Sabe aquele botãozinho que você aperta, que ele desperta alguns minutos depois? E aí a pessoa coloca no soneca e não levanta. Daqui a pouquinho o despertador toca de novo. Aí o soneca, aperta no soneca e ali o soneca desperta ali alguns minutos depois. Aí a pessoa volta a dormir de novo. Aí coloca no soneca até que ela atrasa. E eu digo para os nossos discípulos aqui da casa, eu digo o seguinte, se você não vencer o soneca, o que mais você vai vencer no resto do dia? Né? Se você não consegue nem vencer o soneca do despertador, imagina o que você vai vencer, porque a vida ela é cheia de desafios. Então, quer vencer o dia, já começa dando um tapa no soneca. Sai daqui, desliga o despertador e pula da cama para ir trabalhar. Essa é a luta que nós temos todos os dias. Trabalhar é princípio bíblico, trabalhar é uma bênção. Vocês sabiam disso? Porque quando nós trabalhamos, Deus prospera as nossas vidas. As coisas não caem do céu, mas elas acontecem a partir da bênção de Deus,
quando nós nos movemos. Quando nós nos movemos na direção dos resultados, Deus coloca a sua mão e nos abençoa e nos prospera. Quem quer crescer aqui? Você vai ter que lutar muito e trabalhar muito. E através de muito trabalho, de muito esforço, de muita luta, nós teremos grandes vitórias. Então diga, se eu perseverar, eu vou vencer. Se eu lutar, eu vou ter vitória. Se eu vencer o soneca, eu venço todo o resto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Deus, Ele transforma as nossas provações em vitórias. O que nós estamos vivendo nesse tempo é uma grande provação. Estamos sendo provados aqui. Mas quer saber? Nós venceremos. Então diga, eu vou vencer. Eu estou em vitória, em nome de Jesus. Agora, toda aprovação tem um propósito. Eu preciso entender qual o propósito que eu tenho por passar em provações. Então vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 2. Abra aí, por favor, na tua Bíblia, ou leia no telão. E o Tiago fala o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uau! Motivo de muita alegria passar por muitas provações. Porque a provação, uma vez confirmada a sua fé, confirmado o ciclo da provação, você vai ter perseverança. Então Deus não nos poupa de dificuldades. Quem acha que a vida com Deus é um mar de rosas, está se enganando. Quem acha que a vida com Deus não tem provação, está se enganando. Deus não nos poupa de passar por dificuldades. Porque quem não passa por dificuldades não cresce. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que ensina mais para uma criança? Quando ela passa por dificuldades ou por facilidades? Dificuldade. As dificuldades nos ensinam muito mais que as facilidades. Por isso Deus não nos poupa para que nós venhamos a passar por dificuldades nessa terra, porque Ele quer que nós cresçamos. Se Deus quisesse filhos mimados, Ele daria só facilidade para as pessoas. Mas esse não é o propósito de Deus, Ele quer filhos maduros. Então Ele permite que nós passemos por provações, para que amadureçamos e tenhamos uma coisa chamada perseverança desenvolvida dentro de nós. A perseverança, ela é o contrário da desistência. Alguém, muitas vezes, desiste até de viver. Alguém, em situações como essa que nós estamos vendo, tem vontade de até tirar sua própria vida. E desistem de viver porque olham assim, meu Deus, eu lutei tanto tempo por tudo que a água levou. E agora, como será a minha vida? Mas a dificuldade, ela não é para te levar à desistência. Pelo contrário, a dificuldade é para te fazer mais forte. E Deus também, se Deus tem algo que Ele deseja, que você creia nele. Se Deus tem algo que Ele deseja, que você tenha fé, que você seja ativado na sua fé. E a partir do momento que você é ativado, você entende que tudo aquilo que se foi não é comparado ao que há de vir, porque agora você vai contar agora também com a intervenção dele na tua vida. E não somente o teu esforço, a tua luta, porque uma coisa é eu lutar com a força do meu braço, outra coisa é lutar debaixo da bênção do Senhor. E eu creio que todos aqui que estão abrigados aqui nesta igreja, têm tido a oportunidade de conhecer esse Deus que pode fazer nova todas as coisas.
que pode te levar a um tempo de aceleração, onde tudo aquilo que você levou uma vida inteira para construir, agora de uma maneira acelerada, ao retornar para suas casas, ao limparem suas casas, Deus vai restabelecer todas as coisas de maneira extraordinária. É assim que você crê? É assim que eu creio. E é assim que eu estou vendo também acontecer com alguns que já estão retomando as suas vidas. Então, meus amados, a provação testa a nossa fé. E a provação da nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir essa perseverança. Amém? Agora, pensa agora, para você entender a perseverança, mais um exemplo aqui. Pense num atleta. Como é que um atleta se desenvolve? É muito trabalho, é muito treino. Como é que o músculo, por exemplo, de uma pessoa que vai fazer halterofilismo, como é que o músculo se desenvolve? Ele tem que puxar só a coisa levinha ou tem que puxar carga? Quanto mais carga, mais forte fica, é ou não é? Claro, salvo as devidas proporções, né? Ninguém vai fazer algo que não pode. Mas quanto mais o atleta vai ficando forte, mais carga ele vai colocando, mais carga, mais músculo ele vai gerando. Então, da mesma forma, a nossa vida interior, ela vai se desenvolvendo conforme a capacidade que nós temos de solucionar problemas. Jesus foi um grande solucionador de problemas. E eu quero te dizer, se você recebeu Jesus na tua vida, ele vai também se manifestar dessa forma no teu interior. Você se torna um grande solucionador de problemas, porque ele está na tua vida, amém? Então, quando nós temos essa construção interior, nós começamos a perceber uma perseverança que não é natural, mas é espiritual, e isso nos faz encarar a vida de maneira diferente. Nós começamos a encontrar os problemas e, com a ajuda de Deus, a solucionar um a um, sem entrar em desespero. Não existe ninguém na Terra que não tem problemas. Todos nós temos problemas. E os problemas são a oportunidade que você tem de crescer. Um atleta, quanto mais ele se desenvolve, mais desafio os técnicos passam para ele. Para quê? Para que ele cresça mais. E se ele crescer mais, as cargas e os desafios só aumentam. Por quê? Porque ele precisa crescer mais, crescer mais, crescer mais. Deus está nos levando a um grande crescimento. Você crê nisso? Isso não é por acaso, nada disso é por acaso. Deus está nos levando a um crescimento e nos tirando da zona de conforto. Amém, querido? Agora, o versículo 4 de Tiago 1, tá? Ele fala assim: ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, isso é um processo contínuo. Nós precisamos ter a obra completa, ter um ciclo completo. Nós não podemos a todo instante nos desesperar e dizer assim: ah, mas ninguém me ajuda, ah, mas aí vai para o vitimismo, ah, não querem fazer nada por mim. Ah, queridos, não se preocupe com isso. Não coloque expectativa nos homens, não coloque expectativa nos governos, não coloque expectativa nem nós aqui que estamos ajudando vocês. Vocês têm se sentido amados e ajudados por nós aqui dessa igreja? Quem aqui está se sentindo assim? Ajudado, armado, acolhido? Ok. Nem nós vocês podem colocar expectativas, porque nós somos humanos e nós falhamos também. Agora, coloque expectativa em Deus, porque Ele é perfeito, Ele detém todo o poder, Ele detém toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele que pode fazer as coisas acontecerem e funcionarem aqui nessa terra. Amém? Coloquem a expectativa de vocês, a fé de vocês, na coisa certa. E a coisa certa a ser feita é colocar a sua fé em Deus, somente nele, não nas pessoas. Amém? Então, essa perseverança, ela precisa ter uma ação completa para que vocês tenham integridade, vocês sejam completamente aperfeiçoados por eles. Por ele. Amém? Então, pensa numa construção de uma casa. Ninguém começa pelo telhado. Todo mundo começa pelo alicerce. Essa é a lógica, né?
Começa pelo alicerce, começa cavando lá as estacas. E aí, a partir disso, vai construindo. Constrói o primeiro andar, a estrutura das colunas, das vigas, depois os fechamentos, as paredes. Aí vai para o segundo andar, as colunas, as vigas. E só depois, quando chega lá no fim, o telhado. Então, a gente não começa a casa pelo telhado, a gente começa pela base. E a base nós precisamos ter uma vida íntegra, nós precisamos ter um embasamento, nós precisamos ter a nossa perseverança confirmada, a obra completa, para que nós possamos ter os resultados que nós desejamos. Mas Tiago fala uma coisa interessante ainda, no versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações. Agora, isso parece uma coisa muito diferente, né? Como é que eu vou ficar alegre passando por uma situação dessa? Como é que eu vou ficar alegre por estar dormindo há quase um mês no chão de uma igreja? Né? Como é que eu vou ficar alegre numa situação tão inusitada, tão desfavorável, como a nossa sociedade está enfrentando? Mas eu quero te dizer que a alegria não é pela prova. A alegria é pelo resultado, porque a vitória é certa. Então, deixa eu te dizer algo. Quando uma criança, um jovem que está estudando, ele vai para a escola, eu vou dizer para vocês, eu lhe asseguro que o dia mais feliz dele não é o dia que tem prova. É verdade ou não é? Quem é que está estudando aí? O dia da prova não é o dia mais feliz. Porém, a alegria é quando vem a nota boa, não é verdade? É quando você passa. Por isso, passar pelas provações, passar significa que você passou e foi aprovado. Então, quando nós entendemos esse processo, nós podemos ter alegria, porque se nós estivermos firmes e inabaláveis diante das provações, nosso resultado será de pessoas aprovadas. E por isso nós somos alegres, porque nós podemos vencer uma a uma das provações. Gente, olha, eu tenho 52 anos de idade, e dia 3 de junho vou fazer 53. Já não sou mais um garoto. E já passei por muitas provações da minha vida. Mas eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e tem vencido uma a uma com a ajuda dEle. Então, as provações não vão te destruir. As provações vão te deixar mais forte. E quanto mais forte você for, mais habilitado você tem para passar por provas mais difíceis. Mas qual o resultado que é mais nobre? Qual o resultado que te dá mais alegria? A prova fácil ou a prova difícil, depois que você passa? A difícil. Porque a fácil todo mundo passa. Mas imagina você aquele provão de matemática tenebroso. E você recebe a nota lá, ó, tirou 10. Passou lá com louvores. Não dá uma alegria? Então, quanto maior a aprovação, maior a alegria quando você vencer, amado. Não tenha medo das provações. Tiago então fala assim, ó, você precisa ter alegria por passar por muitas provações, amém? Agora, aqui começa uma parte interessante desse texto, a partir do versículo 5, que eu quero frisar hoje com vocês, que é o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de... Se, porém, algum de vós necessita de... Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou nada lhe pede, e ser-lhe-á concedida. Então pensa aqui, como é que eu faço para passar por essas provações e ter certeza que eu sairei vitorioso? Porque alguém pode estar pensando assim, tá, mas eu creio em Deus, mas eu estou volta e meia quebrando a cara. Como é que eu saio vitorioso das minhas provações? E aqui está a chave. Todo mundo tem problema, todo mundo tem prova, todo mundo tem desafio, todo mundo tem tribulação e provação.
Qual é a chave para ser bem-sucedido? É simples. Peça sabedoria a Deus. Se tem uma coisa que eu oro todos os dias é: Deus me dá sabedoria. Está na minha lista de oração para eu não esquecer, porque isso é um detalhe importante para a minha vida. Imagina se eu perco, se eu me torno tolo. O tolo é aquele que não tem sabedoria. Então, se é algo caro para mim, eu tenho que orar todos os dias por isso. Todo dia na minha lista de oração, eu começo pedindo inteligência e sabedoria a Deus. Está na minha lista de oração. Por quê? Que colocar isso na lista já é sabedoria, porque se você pode esquecer. Então, a Bíblia está prometendo aqui, a palavra diz que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede. Então, se você pedir, você vai. Todo aquele que pede. Todo aquele que pede. Então, você quer vencer essa prova? Tem só um que quer vencer. Vamos ver desse lado. Você quer vencer essa prova que nós estamos vivendo? Aqui também tem. Lá eles não querem. Hã? Desse lado aqui eles não querem. Quem quer? Amém. Agora vamos acordar. Amém. A maneira de vencer é prática. É prática. Peça sabedoria, porque Deus vai dar para todo aquele que pedir. Ai, pastor, como é que eu vou resolver essa situação na minha vida? Pede sabedoria para Deus. Mas como é que acontece isso? Na prática, funciona assim. Quando você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, você ora assim: Deus, me dá sabedoria diante dessa situação, eu não sei o que fazer. Mas eu creio que tu me darás sabedoria, porque a tua palavra promete que tu vai dar sabedoria a todo aquele que pedir. Então, você vai ver que algo vai começar a nascer do nada na tua cabeça, do nada entre aspas, né? Alguma ideia vai começar a brotar na tua mente, algum pensamento que você, puxa vida, não tinha pensado nisso. Sabe o que é isso? Deus te dando sabedoria. Deus, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, o que eu faço? De repente começa a rolar uma convicção. Você orou e começa a rolar uma convicção no teu interior. Olha, vai para a direita. Ou vai para a esquerda, ou vai para frente, ou vai para trás. Mas Deus começa a trazer uma convicção interior. E quando não é para ir? A Bíblia também diz que a paz é um árbitro, então há um juiz dentro de nós. Quando eu sei que aquele caminho eu não devo ir, e eu oro pedindo sabedoria, e quando não é para ir naquele caminho, parece que a paz te sai. Fica, alguma coisa te inquieta assim, puxa vida, eu estou sentindo que não é para ir por aqui. Eu estou sentindo que eu perdi a paz, não é para ir por aqui. Alguma coisa aconteceu no meu coração. Mas a lógica está dizendo que é por aqui. Está tudo apontando para cá. Pois é, mas tem alguma coisa aqui dentro que não está batendo. Eu acho que eu não vou entrar nessa, não. Quem já teve essa experiência? Então, queridos, a sabedoria é algo prático. É algo prático. Nós não precisamos deixar as coisas espirituais abstratas. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós achamos que o reino é algo etéreo. Não, ele não é algo das nuvens, abstrato, etéreo. Pelo contrário, é algo prático. E quando eu aprendo a ser prático nas minhas convicções com Deus, no meu relacionamento com Ele, eu também consigo obter resultados práticos. Então, quando você estiver diante do desafio, peça sabedoria. Provações sempre vão ter.
Tende alegria em passar por muitas provações, porque isso vai acarretar em você desenvolver algo chamado perseverança. Mas a alegria é porque você sabe que vai vencer. E como eu sei que vou vencer? Porque eu vou pedir sabedoria em cada momento a Deus, e a sabedoria virá na minha mente, como um download na cabeça. Como um download, você está naquela situação, você recorreu, Senhor, me dá sabedoria, e parece que o download acontece na hora, e você vai ver o milagre acontecendo na tua vida. Quem recebe isso? Quem recebe do seu coração? Você verá os milagres acontecerem na tua história. Somos provados constantemente? Sim, constantemente. Amém? Então, assim como um carro ou um barco precisa de um navegador, né? Antigamente o navegador era para avião, para barco. Agora a gente tem um navegador ali, o GPS para o carro, né? A gente quer saber qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho. Você coloca lá rua tal, número tal, e ele vai te guiando. É assim ou não é? Da mesma forma, o Senhor vai te guiar para os teus resultados extraordinários na tua vida. Amém? É Ele quem faz todas as coisas acontecerem. Porém, mesmo muitas vezes nós recebemos esse download, essa inspiração, essa ideia criativa, muitas vezes muitos duvidam. E não creem. E Tiago também faz um alerta sobre isso no próprio texto. No versículo 6 ele diz o seguinte: peça a sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas ficam como essa onda que é agitada pelo vento. Vai para lá, vai para cá, uma hora crê, outra hora duvida. Ah, mas eu orei e pedi sabedoria, mas não aconteceu nada ainda. Queridos, fique firme na tua fé. O que é um ânimo dobre? É um ânimo de alguém que uma hora crê e outra hora não crê. Uma hora está cheio de fé, outra hora está murmurando, reclamando, como o Renan falou no começo ali. Murmurando, reclamando, mas está ruim, mas a água não baixou ainda. Se Deus liberou a palavra, como a tia Lu falou ali também, sobre a palavra profética, se o Senhor liberou a palavra sobre a tua vida, tão somente creia e aguarde, porque toda promessa passa pela prova do tempo. Nós não temos instantâneo, não é miojo. As promessas de Deus não é miojo. E nem esse outro macarrão que eles estão comendo aí, como é que é o nome, hein? Hã? Cup Noodles. Uau! Então, as promessas do papai não é Cup Noodles. E nem miojo. Tem um tempo até se cumprirem. Aliás, está cheio ali embaixo, viu? Quem quiser depois, levanta a mão aí, viu? Está cheio de cup noodles ali embaixo. Então, olha só. Se você pediu sabedoria, aguarde. Pastor, eu pedi sabedoria, mas a água não baixou. Continue crendo e aguarde o tempo dele. Não é miojo, não é macarrão instantâneo. Sabe por quê? Porque você, se tiver tudo instantaneamente, você não precisa perseverar. Se você tiver todas as respostas a um clique, você não precisa de fé. A fé é para continuar crendo enquanto você não vê as coisas que você está esperando com os olhos naturais. Você até já viu com os olhos da fé, mas no mundo natural ainda não se manifestou. Você ainda está aguardando que o milagre se materialize. Então, continue crendo, continue se movendo e continue pedindo sabedoria para Deus, até mesmo no tempo de espera. Estamos esperando a água baixar? Continue pedindo sabedoria.
Continue, Deus me dá sabedoria, o que eu devo fazer nesse tempo? Está na hora de voltar? Está na hora de aguardar? Está na hora de buscar um outro recurso? Não sei. Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te direcionar. Como é que eu sei, pastor, que Ele está me direcionando? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Deus falar contigo, você vai ter plena convicção. Se você estiver, será que foi Deus que falou? É porque Ele não falou. Ok? Se você ficar em dúvida, será que foi Deus que falou comigo? Não sei se é de Deus. Estou sentindo aqui, mas não tenho certeza. Se você não tem certeza, Ele não falou. Porque quando Ele fala, Ele te convence. Amém? Ele te convence. Você vai ter convicção. Olha, Ele falou comigo. Então, enquanto Ele não falar, aguarde. Continue pedindo sabedoria. Continue perseverando, pedindo sabedoria e aguardando até que Ele te mostre, até que Ele te dê paz, até que Ele te dê ciência do que você deve fazer. E você verá que os resultados aparecerão na tua vida. Amém, queridos? O meu desejo é que você possa ter, sobretudo, uma experiência com o Senhor nesse momento. E essa palavra aqui, ela vale para todos, ela não é só para aqueles que estão abrigados aqui. Ela vale para todos. Amém, queridos? Então não tenha dúvida. Peça sem duvidar. Eu quero ainda ler um texto, Hebreus capítulo 12, a partir do 25. E diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem está falando com vocês hoje? O Senhor, através da minha vida, mas Ele está falando com vocês. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então, a terra, agora porém, Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deixa eu te perguntar, a terra foi abalada? Sim ou não? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: existem coisas que são abaláveis, e Deus, de tempos em tempos, Ele provoca abalos em nossas vidas, para que as coisas inabaláveis prevaleçam. Os abalos que nós passamos aqui na terra têm um propósito. São para que as coisas inabaláveis prevaleçam em nossas vidas. Então, muitas vezes, as coisas que estão ao nosso redor são afetadas, são atingidas, são abaladas para aquilo que é inabalável. E o que é inabalável? É o reino de Deus em nossas vidas. Então, esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo de um reino inabalável, tendo a prevalência em nossas vidas. Ele quer nos levar a um nível diferente. Ele quer nos levar a um crescimento diferente. Ele quer nos levar a uma consciência diferente. Ele quer nos levar a um relacionamento diferente. Por isso, queridos, eu não quero me alongar aqui na palavra, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem uma experiência nova para a tua vida. Ele tem um tempo novo para a tua casa. Aquilo que você já viveu não vai se comparar àquilo que Ele tem preparado para ti. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam.
Então, se você tem sido despertado nesse relacionamento com Deus, se você tem aprendido a amar o Senhor, você também vai experimentar uma restauração, uma restituição, como falamos na semana passada, sobrenatural sobre a tua vida. E você vai perceber que debaixo desse reino inabalável, ainda que coisas abaláveis tenham sido perdidas, o Senhor fará nova todas as coisas ao teu redor. Você crê nisso? Não confie nas coisas da terra. Tudo isso aqui passa. Tudo isso aqui vai ficar. Hoje eu estava vendo um rios lá de alguém. Eu achei interessante, né? Que a gente pensa que a gente tem alguma coisa nessa terra. Mas na verdade a gente constrói uma casa para usar alguns anos e depois alguém vai usar nosso lugar. A gente não leva junto. A gente compra um carro para usar alguns anos até ele estragar. E depois a gente não tem mais. Então as coisas dessa terra são abaláveis. Mas o reino de Deus, esse nunca terá fim. E esse é inabalável. E o Senhor nesse tempo está trabalhando ativamente para que nós possamos viver esse reino inabalável. E tenho a certeza que a melhor decisão que nós podemos tomar nesse momento é a decisão de entregar verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo. Você verá que a sua vida nas mãos de Deus, você vai ter outro sabor para viver. Você vai ter outro nível de conquista. Você vai ter uma paz interior que talvez você não conhecia.